Olá, terceiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Então, como eu havia dito, né, semana passada não teve aula, eu não gravei nenhum tipo de conteúdo para deixar para vocês adiantarem as atividades do PET, né? Agora, essa semana, a gente está finalizando o PET 2 e então nós vamos também finalizar nosso conteúdo. Claro que é muita coisa, né? O PET, a semana 4, ela traz crise de 1929. É a mesma coisa que o, que o segundo ano do ensino médio, tá? Assim, muita coisa. O segundo ano do ensino médio trouxe período regencial, então é muito complicado, tá? Ou seja, nós estávamos na semana 13 em Revolução Russa e agora crise de 29. Então eu vou terminar com vocês a Revolução Russa na semana que vem, como provavelmente vai ser uma semana para vocês terminarem o PET 2, eu gravo um conteúdo sobre crise de 29, tá bom? Então vamos lá. A gente já falou da situação do Império Russo, né, da questão de como que a Rússia, no início do século XX, era um país majoritariamente agrário, onde 80% da sua população vivia da agricultura, né, vivia do campo, da exploração do espaço agrícola. A Rússia do início do século XX era uma Rússia czarista, ou seja, um sistema político, né, semelhante ao império, né, à monarquia, e vivia uma crise muito grande. Né? Ela estava aí nesse processo de expansão imperialista, mas todo o sistema czarista vivia em crise, né? Havia uma contestação ao regime absolutista, né, empreendido pelo czar, ao luxo no qual o czar vivia, né? Claro que, principalmente na questão desse luxo está diretamente, né, oposto, né, a situação em que a ampla maioria da população russa vivia. Né? Nós temos a questão também de que a Rússia estava se industrializando, né? Consequentemente, estavam sendo formados sindicatos, né? E também, né, com isso, nós temos o lado ruim desse processo de industrialização, né? As péssimas condições às quais os operários eram submetidos e toda aquela questão, né? Bom, então vamos lá. O que existia na Rússia em questão de social, né, e política? Existia o partido com a formação, com a industrialização da Rússia, né, e toda a crise econômica, também política pela qual a Rússia estava passando. É importante que vocês notarem que formou-se um partido, o Partido Operário Social Democrata Russo, e esse partido, no âmago desse partido, haviam dois subgrupos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram moderados, digamos assim, né, eram minoria, e os bolcheviques eram a ampla maioria, eram mais radicais. Os mencheviques, eles priorizavam uma revolução primeiro em etapas, digamos assim, né? Antes da Rússia chegar ao socialismo, ela deveria passar pelo capitalismo. Né? Já os bolcheviques priorizavam a transição direta, né? Do modelo agrário para o modelo socialista. Né? Não havia esse período intermediário, né? Verificado aí pelo modelo capitalista, né, na existência aí do modelo capitalista defendido pelos mencheviques. E o partido do Lenin era o dos bolcheviques, tá? E havia o outro partido, o Partido Constitucional Democrata, que era ridiculamente fraco. Bom, nós tivemos aí o ensaio geral de 1905, que foi assim violentamente reprimido, né? A manifestação dos operários, né, em frente ao Palácio do Czar, né? Eles foram metralhados,
né? Tanto que o episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? E qual que foi o resultado desse Domingo Sangrento? Ou seja, nós tivemos com esse episódio um agravamento das greves, principalmente naquela região ali de Petrogrado, né? Nós tivemos uma questão de fortificação das lideranças dos sovietes. O que eram os sovietes? Os sovietes eram os sindicatos, né? E as lideranças dos sovietes, elas ganharam força com a ação do czar frente à manifestação pacífica de janeiro de 1905, tá? Depois desses atentados, dessas ações de 1905, nós tivemos o Manifesto de Outubro. Então, nós temos uma Rússia que vivia problemas, uma Rússia cujo regime político era absolutista, né, ali na figura, verificado na figura do czar, que era o Nicolau II à época, uma Rússia que vivia problemas extremamente sérios no campo da economia, onde a ampla maioria da população vivia do campo, né, passava por uma seca gigantesca, por problemas, né, na obtenção dos frutos da lavoura, em contraposição ao luxo no qual a Rússia vivia, a corte, né, do czar vivia. Nós temos uma Rússia que se envolve em alguns conflitos internacionais, né, mesmo obstante toda essa situação interna complicada, uma Rússia que se industrializa de forma muito rápida, né, com todos os problemas que a industrialização traz, e isso, né, durante esse processo formam-se assim os sovietes, que eram os sindicatos, as lideranças se fortificam, né, e nós temos aí essas duas, a formação do partido, né, o Partido Social Democrata Russo, a Rússia que se envolve na corrida imperialista, enfim, existe todo um contexto muito dinâmico, né, no início do século XX, do qual a Rússia faz parte, como protagonista. Tá? Então, nós temos essas duas ações. O ensaio geral de 1905, que resulta no Domingo Sangrento, né? Aquela atitude violenta, né, da guarda política do czar, da guarda do czar frente à manifestação dos operários, e depois o ensaio geral foi em janeiro, depois a gente tem o Manifesto de Outubro, né, onde, de certa forma, o czar ele pareceu ceder um pouco, né, porque ele prometeu reformas, como o fim do próprio poder absoluto e a realização de eleições para a formação da Duma. Né? O que era a Duma? Uma Assembleia Constituinte que daria à Rússia uma Constituição. E nós temos também, ainda naquele ano, né, em 1905, nós temos a rebelião do encouraçado Potemkin, que até rendeu um filme muito interessante do cinema quase mudo. Tá? Então, esse levante, né, que teve aí como pano de fundo os maus tratos recebidos pelos marinheiros na Marinha Russa, veio coroar todo esse ano extremamente problemático, tá? Vivido ali pela Rússia. Então, nós temos o ensaio geral de 1905 em janeiro, depois nós temos o Manifesto de Outubro, né, no qual o czar prometeu algumas reformas e a formação da Duma e o levante do encouraçado Potemkin. Aí, a Rússia entra na guerra, a Primeira Guerra Mundial, né? Começou em 1914 e todo esse quadro caótico ele se agrava sobremaneira. Né? Nós temos, claro, um país gigantesco, um exército gigantesco, e esse exército, claro, ele vai ser composto dessa maioria miserável da população russa. Né? Nós temos cercos muito famosos que aconteceram durante o primeiro conflito mundial, que foi, por exemplo, o cerco de Leningrado, do qual centenas de milhares de pessoas morreram. Né? A cidade de Leningrado foi cercada pelo exército alemão durante muitos meses,
né? Então é muito interessante todo esse contexto que só veio agravar a situação russa, né? Então nós temos várias vidas perdidas, né? Porque o exército russo era gigantesco, né? Mal comandado, obsoleto, né, defasado, mal abastecido, enfim, uma série de problemas, né? E com isso o czar perde o controle do país e agrava ainda mais a crise econômica, né? Que pela qual o país passava, sendo então em 1917 o czar deposto. Quando o czar é deposto, a gente tem a chamada primeira fase da Revolução Russa, que é a Revolução Branca. Instala-se, então, sob o comando de Alexander Kerensky, o chamado governo de coalizão, né? Na verdade, esse governo de coalizão, ele tende a minimizar e a, como que eu posso falar para vocês? Ele tende a adoçar e acalmar os ânimos dos principais líderes dos sovietes, entre eles Lenin e Trotsky, por exemplo, que estavam exilados nesse momento, né? Então, esse governo de coalizão, que naquele momento estava chefiado pelo príncipe Lvov, né? Ele vai ser constituído por elementos da Duma, né? Igual eu falei com vocês, né? E ele vai conceder anistia aos presos políticos. Lenin e Trotsky podem retornar à Rússia, então ele vai defender que a Rússia permaneça na Primeira Guerra Mundial, vai fazer uma série de concessões, né, de as liberdades individuais, vai propor uma liberdade, uma redução na jornada de trabalho, que era extremamente excessivo, mas essa questão da jornada de trabalho excessiva, vocês vão ver na próxima aula, não é um problema somente da Rússia, tá? É um problema por qual todos esses países que estão vivendo a primeira revolução industrial vão passar, tá? E vão propor liberdade de imprensa. Então, o governo de coalizão que se instala através da Revolução Branca, né, sob o comando do príncipe Lvov, ele vai anistiar os presos políticos. Lenin e Trotsky podem então retornar ao país, né, defender a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial, conceder liberdades individuais e liberdades de imprensa e reduzir a jornada de trabalho. Aí, a gente tem essa primeira revolução em março. Em outubro, nós temos uma segunda fase, que é quando a revolução mais radical se instaura, né, a chamada Revolução Vermelha, né, e ela tem início com a publicação das teses de Abril, né, que é a síntese das ideias de Lenin, né, que pode ser aí resumida em duas ideias, né? Todo poder aos sovietes e paz, terra e pão. Enfim, quais são as principais propostas que estão aí nesse documento? A retirada da Rússia de forma imediata da Primeira Guerra, através da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, né? Iniciou-se, então, uma insurreição popular gigantesca para depor Kerensky, né, que estava atualmente no poder. Trotsky vai organizar a Guarda Vermelha, né, que são tropas formadas por operários, uma espécie de milícia, né, formada por operários, soldados e marinheiros para combater os inimigos. E no dia 25 de outubro, eles passam, então, os sovietes passam a controlar Petrogrado. Kerensky foge e o Congresso elege um novo governo, liderado por Lenin. Então, nós temos aí uma série de processos, uma série de ações, né, que levam à eleição de Lenin pelo Congresso dos Sovietes lá no final de outubro. Esse processo que começa com a publicação das teses de Abril e propõe a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, a organização da Guarda Vermelha por Trotsky, né, e de certa forma, o estímulo e o início de uma série de insurreições populares, de pequenos levantes, para depor Kerensky, né? Quais que são, então, as medidas tomadas por esse novo governo, liderado por Lenin? A paz, né? O pedido de paz com a assinatura do Tratado
de Brest-Litovsk, retirando a Rússia da Primeira Guerra, o confisco da propriedade privada e a estatização da economia. São algumas das principais medidas adotadas pelo governo dos bolcheviques. Inicia-se então uma guerra civil, que a gente pode colocar aí como uma terceira fase da Revolução Russa. A primeira Revolução Branca, a segunda Revolução Vermelha e quando Lenin assume o poder, a gente tem essa terceira fase, que é a guerra civil entre os bolcheviques e os mencheviques, tá? Então, forças políticas ligadas à monarquia iniciam uma contra-revolução. Claro que elas têm um auxílio externo de países muito poderosos, como Inglaterra, França e Japão, que não, olha só, países que estão aí em um processo de industrialização muito voraz e não é interessante em nenhum momento que a economia esteja estatizada, principalmente a economia de um país gigantesco como a Rússia. Elas vão então fornecer apoio econômico a essa contra-revolução. Claro que no primeiro momento o Exército Vermelho saiu vitorioso. Quais são as etapas então da implantação do socialismo? Primeiro, instaura-se um comunismo de guerra, né? Onde verifica-se um endurecimento, uma linha dura realmente, né? Há uma rigidez, né, no trato da economia com a estatização, né? Os principais bens econômicos eles são transferidos para o comando do Estado, né? Canalização dos recursos agrários e industriais para o sustento da guerra civil, né, gente? A Rússia, lembrando que a Rússia já havia se retirado da Primeira Guerra, né? A gente está falando aqui da Guerra Civil, né? Houve confisco da produção agrícola, tá? Para alimentar o Exército Vermelho. Segundo, a gente tem a NEP, que é a nova política econômica, né? Ela é uma política que já não é tão rígida, digamos assim, né? Ela é mais, ela de certa forma, ela cede um pouco aqui àquela ala moderada, né, do partido, né, que pede uma revolução processual. Por quê? Porque ela concede liberdade no comércio interno, ela permite a criação de empresas privadas e, quanto ao Estado, cabe, né, ao Estado cabe o comércio externo, o controle do sistema bancário e das indústrias de base. Vocês notem que as principais áreas da economia, elas estão sob o comando do Estado. É isso que se trata a estatização. Tá? As principais áreas da economia são do controle do Estado, né? Então, cabe ao Estado o comércio externo, o controle do sistema de bancos e a indústria de base. Mas é permitida a criação de empresas privadas e internamente existe liberdade comercial. Então, nós temos um comunismo de guerra, uma rigidez interna, com toda uma alteração, né, na questão do comércio, né, um esforço de guerra, né, que é feito naquele momento, né. Claro, atrelado à estatização da economia, a gente tem a NEP, a nova política econômica, que atende, de certa forma, alguns pedidos da ala moderada do partido, e os planos quinquenais, né, que estabelecem aí a planificação econômica. Então, o que ficam atendidos nos planos quinquenais? As metas da economia, né? Quais são as prioridades para a produção industrial, para a produção agrícola em um prazo de 5 anos, tá? Considerava-se crime contra o Estado o não cumprimento das metas. Então, estabelecem-se metas, né? Durante 5 anos, o que deve ser cumprido em um período de 5 anos, tá bom? Então, quando Lenin morre, nós temos uma outra figura que surge aí, que é Stalin. Stalin entra em um atrito muito forte com Trotsky, né? Ele acaba assassinando Trotsky, né? Na verdade, existe todo um complô, existe todo uma cortina de fumaça sobre isso, mas Trotsky foi assassinado a mando de Stalin, que assume o poder total,
na Rússia, finalizando aí a Revolução Russa, e a Rússia que deixa de ser Rússia, né? Vira União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? É importante vocês atentarem, gente, para o fato que durante esse período as artes, toda a questão da cultura foi sim controlado pelo Estado, né? O Estado ele seguia de perto tudo que se dizia sobre ele, sobre o regime, sobre o partido, né? Então não havia essas liberdades individuais, elas eram concedidas entre aspas, tá? Quando Stalin assumiu o poder, então o que a gente tem? O que Stalin empreende de imediato? Ele desenvolve a indústria pesada, ele coletiviza os campos, né, uma espécie aí de reforma agrária, e ele dá um up, digamos assim, né? Ele estabelece aí como meta também a modernização da educação pública. Então, ele desenvolve a indústria pesada, coletiviza os campos e a educação pública, né? Além de perseguir violentamente a oposição ao seu regime, tá? Os gulags também tiveram continuação durante o período da ditadura stalinista. O que eram os gulags? Eram as prisões, né? As prisões que se verificavam em grandes campos, né? Então, alguns termos importantes aí, que é muito importante mesmo para vocês entenderem todo esse processo revolucionário complexo pelo qual a Rússia passou. Kulaks, que era a elite rural russa, né, ligada ao czar, né, que depois vai estar atrelado aí a aquele partido minoritário, né, e uma parte dele aos mencheviques, né, ao partido, deixa eu mostrar para vocês lá, deixa eu voltar lá no início, ao cadete, tá bom? Aí a gente, voltando aqui, a gente tem a Guarda Vermelha, que foi aquela milícia, né, nos termos de hoje, organizada por Trotsky, formada por operários, soldados e marinheiros para combater os mencheviques. Os sovietes, né, uma espécie de sindicatos, assembleias de soldados, marinheiros e trabalhadores. A Gosplan, que era a Gosplan? Comissão do Conselho do Trabalho da Defesa, né, que era um órgão encarregado de assuntos, de estudos, né, relativos à planificação da economia, e que organizou a NEP, novo plano econômico, né, e os planos quinquenais, né, aquele período da NEP, né, aqui, ó, como eu falei com vocês aqui, deixa eu voltar lá na NEP, a nova política econômica, né, e os planos quinquenais. Os sovkhozes, fazendas estatais, os kolkhozes, cooperativas de produção, socialismo real, que é o modelo stalinista, né, baseado na planificação econômica, numa extensa burocratização, e era um governo, era uma ditadura, né, na verdade, né, porque era um governo ultra centralizado, tá bom? Como eu já falei com vocês, próxima aula eu abordo a crise de 29, tá? Porque a Revolução Russa era um tema muito extenso, tá bom? Então, tchau para vocês.